E o verão chegou trazendo o calor e as férias, mas antes de entrar no clima de pura diversão, é preciso, tá, gente, dobrar a atenção, principalmente com as crianças. Com elas em casa, os acidentes domésticos se tornam mais frequentes e por isso, esse é o tema de hoje do Você e o Doutor, né, Tici? Bom dia, doutor! Bom dia, Tici. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Olha, doutor. ele já está aqui, o nosso médico de família, doutor Antônio Spreuser. Ele vai trazer importantes orientações de prevenção e socorro para os casos de queimadura, né, de queda, de intoxicação ou afogamento, gente. Porque os acidentes domésticos mais comuns nessa época é o que mais acontece, né, doutor? Acontece, é verdade. Agora, eu queria até te perguntar, por que eles acontecem tanto nessa época do ano? O que acontece é que nessa época do ano, férias e verão, as crianças ficam muito mais tempo em casa, os adultos relaxam, eles não ficam mais naquela supervisão, muita visita, muita festa. Então, tudo isso predispõe o quê? Mais acidentes com quem? Crianças e com os idosos. Agora, doutor, quais são os tipos, né, de acidentes mais frequentes nessa época do ano? Os mais frequentes são, olha aqui, dá uma olhada aqui. Quedas em geral, queimaduras, intoxicações, cortes e ferimentos, afogamentos e choques elétricos. Esses são os principais. Agora, o que faz, doutor, com que as crianças e os idosos, eles caem mais nessa época, né? As quedas são muito importantes porque tem fratura e pode até morrer. Vamos dar uma olhadinha por que acontece mais isso daí. Geralmente as escadas são as inimigas, tanto das crianças como dos idosos. E ninguém põe a mão no corrimão, né? Corrimão é para enfeite, então você cai. Número 2, os pisos molhados. Você escorrega ou em casa ou fora de casa, onde as crianças estão brincando, e isso é muito perigoso, ter trauma de crânio, inclusive. O tapete solto é a regra geral. Ninguém prende o tapete e ninguém tira o tapete. É enfeite, mas cai também, porque está solto, né? Outro problema são brinquedos espalhados. Qual criança não deixa brinquedo espalhado? E além do brinquedo espalhado, tem pets também, tem cachorrinho, tem os gatos, cachorros, tudo fica no meio. E as crianças tropeçam e os idosos também. Então, esses pontos que eu chamei aqui, tem que prestar muita atenção para não trazer problema. Ô, doutor, e como é que a gente pode se prevenir desses tipos de acidentes? Bom, hein? a prevenção está aqui, olha. Tapetes sempre antiderrapantes e fixos. A casa tem que estar organizada, porque a casa bagunçada, tudo, cada coisa no lugar é complicado. O uso de corrimão não é só na escada, mas é no banheiro, no chuveiro. E atenção com idosos e crianças, porque as fraturas são geralmente os problemas principais que a gente observa. Agora, quais os primeiros socorros que a gente pode, né, fazer ali acontecer em caso de queda? Então, isso é importante, viu, Ticiane? Porque geralmente você fica calmo, não fica jogando substância, lava com água e sabão, sempre água e sabão, porque tira a bactéria, limpa a ferida. Sempre coloque uma compressa fria durante 10 a 20 minutos, se você tiver inchaço e está inchado, está vermelho, não tem nenhum problema. Agora, cubra sempre o curativo. Se tiver um sangramento, lava com água e cobre. Agora, se você reparar que você tem suspeita de fratura, porque dói muito para mexer e está inchado, imobiliza e procura assistência médica, porque se houver uma fratura, a gente tem que saber se tem que operar de urgência ou não, mas fixa e vai para o hospital. Agora, doutor, por falar em queimaduras, quais são as principais causas de tipos de queimaduras dentro de casa? Bom, queimadura é tão comum agora nessa época do ano, né? A gente tem que tomar tanto cuidado. Quais são as causas principais? A panela quente, por que a gente pôs aqui? Porque às vezes a criança está passando na cozinha, põe a mão na panela como se fosse encostar a mão. Pronto. Líquidos ferventes, ferro de passar roupa, churrasqueira. Aqui eu chamo muito atenção, cuidado para colocar o álcool na churrasqueira. Os fogos de artifício nessa época do ano também é importante, que você pode perder a mão, pode ficar cego, pode perder a audição. E tomadas elétricas. As crianças adoram pôr a mãozinha na tomada e dar um choque e pode ter parada cardíaca. Nessa ceia aí de Natal, né? Muito cuidado com o forno também, né? Muita gente se queima. E muita gente vai visitar a Renatinha Alves na casa dela, né, Renata? E Ticiane, atrasada ali com o peru tentando tirar do lá, e vai pegar e não sabe como é e vai a pressa. Bom, e se acontecer a queimadura, quais os primeiros socorros? Bom, se você queimou, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, lavar com água corrente fria. E deixa lá, não tenha pressa.
Não use pasta de dente, manteiga ou café. Nós que trabalhamos em hospital e emergência, é muito frequente a família chegar já cheio de café, isso aí atrapalha muito. Pasta d'água é bom? Pasta d'água é bom, mas deixa lá o hidratante que é melhor. Não fura a bolha. Todo mundo quer furar a bolha, é perigoso porque pode infectar. E além disso, o que é mais importante, procure atendimento se a queimadura for extensa ou profunda. Queimadura de 2º e 3º grau, tem que procurar um serviço médico para não ter nenhum problema. Agora, doutor, falando em intoxicação, que nessa época do ano também aumenta e muito, é e por verdade. que em crianças isso é ainda mais perigoso? Sabe o que é, Renata? A criança não tem nessa época do ano, a criança não tem supervisão. Os pais estão fazendo outras coisas e a criança vai lá e pega, tá fácil de pegar. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhadinha nas coisas principais que a gente sempre tem que lembrar. Produtos de limpeza, você tem que deixar fora do alcance delas e deixar no frasco original. Não vai pôr num PET de refrigerante que ela vai tomar. O medicamento, por exemplo, as crianças pensam que pode ser doce, pode ser uma pastilha para a garganta e vão colocar na boca 30, 40 comprimidos porque pensa que é doce, né? Outra coisa são as plantas. Cuidado com as plantas, elas vão cheirar e muitas vezes os fungos podem entrar pelo nariz, eles vão pôr a folha na boca, que às vezes é veneno. E ultimamente os cosméticos, que os cosméticos parecem pasta de doce também. Parece sorvete, parece chocolate. Cheirinho agradável, e né? você já imaginou? Chama atenção. Então aí é o problema. Pois é, agora que as crianças estão de férias, né? Estão em casa, como que a gente pode fazer para evitar essa intoxicação? Então, a primeira coisa é você colocar a tua casa, ela tem que estar em ordem. Sempre em ordem. E o que você tem que fazer é nunca provocar o vômito. Porque o vômito vai sair do estômago e se tiver ácido vai corroer tudo para a boca. Não oferecer leite ou água porque vai aumentar a absorção do intoxicante. Procurar atendimento médico imediato e sempre que você for ao hospital, leve para o hospital ou para a UPA a embalagem do produto, porque com a embalagem a gente vai poder dar o quê? O antídoto, o remédio que vai inibir. Vai ser mais eficaz, Vai né, ser mais doutor? eficaz, porque a pessoa chega aí, doutor, ele pôs na boca alguma coisa, mas o que ele pôs na boca? Aí você coloca a embalagem, a gente já sabe o que fazer. Ô, doutor, e o afogamento, que mesmo dentro de casa acontece, né? Nossa, o que a gente deve fazer? O afogamento é tão frequente, e todo mundo fala, mas afogamento em casa? Sim. Vou dar exemplo para vocês, olha só o que acontece. Uma criança dessa que não tem equilíbrio, está sozinha, numa banheirinha dessa daí, ela pode se afogar, porque ela escorrega. E outro exemplo é esse aí, ó, um balde. Imagina um neném lá, tem 8 meses, Pode cair, né? tá De se cabeça, segurando né, com um doutor? aninho. Ele cai, e como é que Sim. ele vai levantar? Não consegue. Morre afogado, e a gente sempre vê isso, infelizmente. Ah, doutor, eu adoro ter banheira em casa, porque eu deixo meu filhinho na banheira, ele fica brincando. Ah, é? Sem supervisão? Vai morrer afogado também. E cuidado com, às vezes, você coloca até numa caixa d'água na sua casa. Tá calor, eu vou pôr na caixa d'água. Não tem firmeza, a criança pode se afogar. Ah, mas eu ponho boia na criança, deixo ela na piscina. É pior, porque a criança que não sabe nadar, com boia, a boia pode furar, a boia pode esvaziar e a criança pode morrer. E não é só criança, viu? Adulto também. Você que vai tomar aquela caipirinha, tá certo, precisa tomar. Vou tomar, mas depois toma 5, 6, 7, já não sabe o que vai fazer? Sim. Aí vou nadar no mar agora, aí você pode morrer afogado. Agora, doutor, tudo isso é muito perigoso, a gente tem que ficar sempre atento. Agora, quais os primeiros socorros no caso de afogamento? O que é que a gente deve fazer? Primeira coisa é chamar ajuda. Não tente você resolver o problema que você não vai conseguir. Então, viu que alguém está se afogando? 192 SAMU, chama o vizinho, olha, pelo amor de Deus, chama ajuda, chama ajuda. Sim. Número 2, tira a vítima da água. Tira a criança da água, da piscina, de qualquer lugar que seja. E você, se você souber, você começa a fazer reanimação, boca a boca, massagem cardíaca, porque você pode salvar uma vida. Pescoço E já que eu estou sempre falando de pro salvar a lado, vida, doutor? isso que eu já estou falando de salvar a vida, aprenda a fazer um curso de reanimação, que é de graça, é fácil, e cada um de nós aqui pode salvar várias vidas. Põe de lado, levanta a cabeça, tira a obstrução da boca, massageia, aí você pode salvar uma vida. Ô, doutor, para finalizar, qual o conselho que você dá para que as pessoas tenham assim umas férias mais tranquilas? Primeira coisa, organização, Ticiane. A sua casa tem que estar organizada. Onde você morar, saiba que tem os lugares certos. Número 2, deixa fora do alcance das crianças tudo que for substância química que eles não podem pôr na boca. Remédio, produtos de limpeza, né? Perfume.
Você que põe o perfume ali, a criança vai pôr na boca o perfume. E número 3, cuidado com os mesmos enfeites que tem na sua casa agora, para você não tropeçar e não cair, inclusive os cachorrinhos que tem em casa, porque eles adoram a gente ficar com a gente. E ficar no pé, né? Mas você pode tropeçar, né, Zucatelli? Você pode tropeçar nos bichinhos e cai aí, é complicado. Doutor Antônio Spreuss, obrigada por todas as dicas preciosas. Nesse período de férias, gente, cuidado redobrado, principalmente com as crianças. É Boas festas, doutor. Para vocês também, todos, doutor. para vocês todos. Eu adoro Muito vocês. obrigada. Também. Semana que vem tem mais dicas, tem mais Sim. cuidado com a nossa saúde sempre. Obrigada, viu, Obrigado. doutor?